E Ele ouve o nosso coração. Louvado seja Deus, louvado seja Deus. Abram suas Bíblias nesse dia para o livro de Marcos. Eu vou contar uma história que você já conhece, já lemos várias vezes, e nós já ministramos nesses últimos meses. E quando o Senhor coloca algo em seu coração, não importa se foi pregado, não importa, você prega novamente, porque já foi dito antes. A palavra de Deus é infinita na sua capacidade para trazer coisas novas aos nossos corações. Muitas vezes, quando lemos algo que nós já conhecemos, nós temos que ter cuidado, porque fechamos os nossos olhos, a nossa mente, para as verdades que ainda não viu. Então, se há algo aqui que você já ouviu antes, mas preste atenção, porque tem algo especial para você hoje. Algo especial nesse texto. Marcos capítulo 5, nós iremos ler alguns versículos e depois nós iremos voltar para essa história de orarmos. Marcos capítulo 5, 30. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo havia saído, voltou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em minhas vestes? E disseram-lhe os discípulos: vês que a multidão te aperta e te oprime, e tu me perguntas quem me tocou? E ele olhava ao redor para ver quem tinha feito isso. Então a mulher, que sabia o que tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele, disse-lhe toda a verdade. Ele disse: filha, a tua fé te salvou. Filha, a tua fé te salvou. Vai em paz. Isso indica que teve um relacionamento com Deus. Havia uma inimizade entre Deus e ela havia terminado. Segundo ele disse, vai em paz. Isso significa o aspecto físico que ela precisava ser sarada. Deus não vem apenas para consertar um aspecto de nossa vida. Ele envia Jesus para trazer de volta, restaurar tudo que você perdeu na queda. O pecado veio através de Adão e Eva e machucou a imagem de Deus com a humanidade. E muita coisa que Deus entendeu desde o princípio. E Deus, que amou o mundo de tal maneira que entregou o seu próprio Filho, para que todo aquele que nele crê, todo aquele que nele o que? Crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele enviou não só para experimentarmos a salvação. Tem muitos benefícios que encontramos na palavra de Deus e são nossos até mesmo nessa época que estamos vivendo, nesse tempo que estamos vivendo, o tempo da inocência, agora a época de enfermidade, de pecado, tudo que estamos passando. E quando vemos a Nova Jerusalém, quando vier a Nova Jerusalém, tudo isso vai acabar. Mas posso dizer que nessa época, nesse tempo, se você crê, que se você vê na palavra de Deus, vai encontrar na palavra de Deus, não porque eu estou dizendo hoje, não porque alguém escreveu, mas porque está na palavra de Deus. Você deve ser pessoas da palavra de Deus, porque nesta palavra tem todos os benefícios que Jesus morreu para providenciar. Quando você olha para esta palavra, o que Deus disse que Ele prometeu para nós, você vai ter que chegar à conclusão que a mensagem que eu irei pregar nesse dia
Jesus veio para nos fazer por completo. Jesus veio para nos fazer completo. Pessoas precisam ser completas. E é isso que eu quero ministrar. Jesus veio para nos fazer completos. Tudo. E as bênçãos da cruz providencia tudo. E no fim do culto nós iremos pedir para aqueles que creem, Jesus pode te fazer completo. Se o seu corpo estiver enfermo, pode ser curado. Se há pecado da sua alma, do seu espírito, você tem lutado por um período de tempo. Eu tenho uma coisa em tua mente para te dizer. Jesus veio para te fazer completo. Se você crer, você irá sair daqui curado. Você vai sair daqui livre para te fazer inteiro. Ele veio para te fazer inteiro. Pai Celestial, nós te agradecemos pela oportunidade que nós temos de pregarmos a palavra de Deus. Nós te pedimos que tu venhas nos ungir para fazermos isso, para que não façamos dano à tua palavra, mas que falemos nesse dia, nesse momento, o que tu queres. As pessoas sejam alcançadas pela fé e a provisão que tu tens prometido, que possamos entender pela tua palavra o que tu nos prometeu. E nesse momento pedimos por milagres, por cura, e te pedimos que os pecados sejam lavados e tirados das almas das pessoas e todos curados. Nós te pedimos em nome de Jesus, e todos digam amém e amém. Jesus disse para aquela mulher que estava na multidão, e ela disse: a tua fé te salvou. E não vamos esquecer a história. Se pudermos voltar para o versículo 25, e diz assim: uma certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue. Eu vou apontar isso aqui. Você precisa ver onde ela terminou. Uma certa mulher tinha um fluxo de sangue por 12 anos. Isso é um problema. Esse é um problema muito grave para uma mulher. E é muito difícil, muito desagradável estar sempre, com esse problema. Para ela, mas ela tinha um fluxo de sangue que a fez impura. A sua menstruação não cessava. E para o princípio judeu, ela não podia participar porque ela era considerada impura e tinha que se afastar da multidão. E ela falou com vários médicos e os médicos não deram resposta. 12 anos, se você tem alguma coisa que te faz miserável por um longo período de tempo, tem algo que está te fazendo miserável, é mesmo? Mas quando algo fica em você e começa a dominar tudo que você tem, tudo que você é, tudo que você faz na sua vida, que te rodeia, está nessa maldade, esse mal, e isso que tudo estraga que você faz, você não pode ser feliz da sua vida. Ela estava ali com isso há 12 anos. Você pode imaginar o desespero, esperança, depois de falta de paz, as enfermidades. Pode fazer isso conosco. A gente pensa que está melhor, depois não está. E o pecado pode fazer isso conosco. E a gente acha que tem vitória. E não vou mais me exaltar, não vou mais ser invejoso. E aí você acha que tudo acabou. Aí a gente vê alguém na igreja e aí tudo volta novamente. 12 anos. Ela sofreu muito, foi para muitos médicos, mas ela estava ali piorando.
toda a tentativa que ela fazendo para se curar tinha fugido de sua esperança. Ela achava que as coisas iriam mudar, queria encontrar respostas de outra pessoa, de outros meios. Eu não sou contra médico, não sou contra você tentar procurar na internet, buscar todos os recursos possíveis. Nós podemos achar muitas coisas na internet, mas olha, tem coisas que você pode fazer. Então, você pode descobrir o que Deus quer para a sua vida. E ela estava com aquilo por 12 anos. Pregue um Larson. Então é melhor ir para a palavra de Deus e ver o que ele tem para dizer do que a internet, não é mesmo? Então ela não ficou melhor, ela não ficou melhor, ela piorou. E no versículo 27, e ouvindo falar de Jesus, eu gosto dos médicos, eu sou feliz pelos meus médicos, por todas as informações que minha esposa descobriu, minha filha, meu filho. Papai, você não pode comer isso, e todo o controle que há. Tudo que eu tenho que fazer. Estou feliz por isto, principalmente muito feliz mesmo por esse cuidado. Então, o irmão Swagger disse que o nome dela é Vitória. Eu não digo que ela é Verônica, o nome dela era Verônica. Mas quando ela ouviu falar de Jesus, ouviu falar, você vai ter que ouvir de outra pessoa além do médico. Você vai ter que ouvir da internet essa informação. Você vai ter que ouvir sobre Jesus. Eu não sou contra tudo que a gente pode fazer para melhorar a nossa vida, todo tipo de informação que nós temos disponível para nós. Muitas coisas são maravilhosas e muitas outras coisas são para nos machucar. Mas quando ela ouviu falar de Jesus, a Bíblia nos ensina que a fé vem pelo ouvir. E agora, isso aqui não é um pensamento tão simples, é uma verdade complicada, que a fé vem, deixa de onde você está e vem para você. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir não é somente o ouvido físico, o som, não é só isso. Senão, se todos que ouvem que a palavra fisicamente teriam fé espiritualmente. E não é assim. Nem todos que ouvem têm o coração que está pronto para receber. Você tem um coração aberto à palavra de Deus. Você está ouvindo como cristão. Você está buscando o que Ele quer que você saiba. Você está à procura daquilo que você procura. O homem não pode ver somente pelo pão, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Nem só de pão viverá o homem. Eu quero ouvir o que ele tem para dizer. Não quero só ler e ver. Eu quero que esteja vivo no meu coração, no meu ser. Porque quando eu vejo, eu ouço. Isso é revelação. A palavra revelação é iluminação. E Deus, de repente, Ele brilha luz no seu espírito. E a Bíblia diz que o espírito do homem ama luz. Então Deus joga uma luz do seu espírito, do seu espírito para o seu espírito, automaticamente você vê o que não via antes. E algo que você leu 1000 vezes, mas de repente vem vida. Isso é revelação. A fé vem quando Deus revela algo para você. E quando Ele revela para você, é o seu trabalho fazer o quê? Qual é a sua parte? Crer.
Crer. O seu trabalho é crer. Quando Deus revela algo para você, é a sua responsabilidade crer. Se Deus revelar algo para você, você opera em um coração incrédulo. Então é um lugar perigoso para estar. Mas quando ela ouviu falar de Jesus, milagre aconteceu. Mas ela também ouviu que tinha multidões. Multidão, sim, uma multidão. E ela viu a multidão. E ela pensou, se eu tão somente tocar nas suas vestes, tão somente chegasse perto para tocá-lo, imediatamente ela seria curada. 12 anos de miséria, 12 anos de tentativa, tudo tirado dela. Não sei quanto tempo uma pessoa pode ir para o médico e pagar por 12 anos e gastar tudo que tem. E você não tem nada de sobra, ela estava pobre, ela não estava melhor, ela estava pior. Mas ela ouviu. Eu disse, ela ouviu. E hoje, nesse dia, você está preso pelo pecado, pela enfermidade. Eu quero que você ouça, porque tem algo para ser ouvido. Jesus veio para te curar. Jesus veio para te curar. E diz que quando ela ouviu, ela entrou na multidão, no meio da multidão. Ela disse, se eu tão somente tocar em suas vestes, eu serei sarada. E esta mulher estava desesperada. Sabe o que você precisa fazer nessa manhã, se você estiver lutando por 12 anos? Você está na hora de tomar uma decisão. E agora, sim, eu sei o que é isso, né? Por que ficar com essa enfermidade por mais um dia? Se isso está me fazendo miserável, Jesus veio para me curar. E eu venho aqui para dizer que Ele está aqui nesse momento para te ajudar nesse processo. Você vai receber a palavra, você vai ter fé para crer, e você vai ter que fazer o que ela fez. Então, quando as pessoas te colocam lá atrás, quando você está passando por um problema, mas aqui ela está dizendo, como o irmão Swagger fala, não que ela disse uma vez, ela continua a dizer, se eu tão somente tocar na sua veste, eu serei curada. Eu irei ser curada se eu tão somente tocar. Há algo em seu coração que ela creu nisso. Escutem, eu sei que o princípio da confissão é abusado, as pessoas usam e dizem, você tem que ficar recitando para receber algo. Não jogue fora este princípio da confissão fora, porque quando Deus fala, a sua palavra que diz algo, ela ouviu algo que aquele homem podia curá-la. Ela estava desesperada. Ela disse, se eu puder apenas tocá-lo. E ela viu na multidão, e ela estava desesperada. 12 anos. Se eu apenas tocar, e se eu apenas tocar na sua veste, dá licença, com licença, com licença. O que você está esperando? Eu disse, o que você está esperando? Alguém precisa ficar desesperado. Alguém precisa tocar nas vestes de Jesus. Aquela mulher por 12 anos, ela não tinha visto nada ainda. Eu tenho notícia para você. Se Ele ainda não te tocou, você pode tocar nele. Aleluia. Glória a Deus. And straightway the fountain of her blood was dried. Ela She felt in her foi body curada. that she was healed. Ela sentiu em seu coração que ela foi curada. E foi quando Jesus olhou para ela. And I love this. E logo cessou aquela hemorragia.
Então Jesus a procurou. No versículo 25, ele a chamou, era uma mulher, primeiro a chamou de mulher, depois chamou de filha. A tua fé te salvou, a tua fé te curou. E eu preciso falar com você sobre isso. A palavra curou, nós podemos traduzir na nossa versão em inglês como salvo, salvou, curou. É a grande palavra da salvação, que é sozo no grego, que muitas vezes quando nós temos a ideia de Jesus a fazer alguém salvo ou curado, ou Jesus acabou de salvar alguém, todas as vezes que há uma combinação de um bem-estar, que todas as vezes que é um pecador que é salvo e ao mesmo tempo é curado de uma maldade física, e esta palavra utilizada, que você precisa entender que Jesus veio para nos curar, não somente a nossa alma, nosso espírito, mas também o nosso corpo. Espírito, corpo e alma, somos nós. Espírito, corpo e alma. E nós precisamos de nós como salvos, e como nós todos estamos, talvez não estejamos onde eles estão para sentir isso, mas Jesus veio para curar. Aqui está expresso a habilidade de Cristo. O salvo ou curado foi usado para descrever cura e perdão do pecado. Você pode ter liberdade dos poderes do pecado, e você pode ter liberdade de cura baseado no mesmo sacrifício que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Sim, eu entendo que a gente não ouve isso como nós queremos, mas eu posso dizer que passar por câncer, quando você começa a buscar a Deus, quando começa a caminhar pelo vale da sombra da morte, você começa a buscar a Deus muito mais. Uma coisa que a gente falha no corpo da igreja é que João 15 é que todos vocês sabem, todo aquele que crê não deve perecer, mas ter a vida eterna. Isaías 53. Você deve pensar que Ele levou sobre si as nossas enfermidades. Ele tem tomado sobre si as nossas enfermidades e pregado na cruz. A fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Ele perdoou todas as minhas iniquidades. Ele sarou todas as minhas doenças. Eu quero dizer que Ele é um Deus que te cura. É um Deus que te cura. E no Egito, Ele tirou 3 milhões de judeus e colocou na aliança com Ele. Eles passaram por um processo de proteção, escondidos e protegidos do anjo da morte. Sim, todos os dias tiveram a proteção, não podiam quase andar ou se mover. Muitos deles, seus corpos estavam feridos pelos egípcios que batiam neles. Mas pela manhã, eu disse pela manhã, 3 milhões de pessoas saíram do Egito, nem sequer nenhum fraco no meio deles. Quero te dizer, a Páscoa, sim, os fez fortes, curados, completos, plenos. A gente não ensina isso como deveríamos, porque você precisa ter fé para crer que Deus no Calvário pagou o preço pela cura, que Deus pagou o preço pelos seus pecados. E agora você, pela fé, vai ter que tomar posse nesses 6 meses, todas as manhãs, quando eu não tinha certeza o que iria acontecer, quando eu não sabia, eu estava procurando na palavra, buscando, pedindo, Senhor, o que Tu queres? Eu quero viver, eu quero Te amar, eu quero amar a minha família,
quero amar o teu povo, mas eu quero trabalhar. Essa foi a minha oração. Eu quero viver. E a palavra veio: você viverá e não morrerá. Eu segurei na palavra do Senhor. Essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, para a glória do Filho de Deus. E depois de alguns dias, quando eu estava estudando, eu estava lendo Naum, no capítulo 1, versículo 2, diz assim, está falando com um Judá, eu sei que era Judá, mas quando o Espírito Santo mostrou algo na página da sua educação, sua estudo não significa nada. Ele disse, e isso pertence a ti, diz Naum 1:12. E eu estava lendo Naum naquela manhã, como a Bíblia diz, eu não te afligirei, e agora eu quebrarei os grilhões de ti, e tirarei todos os grilhões. O câncer vai embora, a enfermidade vai embora, no nome de Jesus. Aleluia. Eu quebrarei os grilhões de ti, eu quebrarei as prisões. O meu Deus fala comigo. O meu Deus fala comigo para ajudar. É o Deus que me cura. Ele é o Senhor que me toca. Mas eu tive que buscá-lo. Você tem que deixar Ele construir fé dentro de você. Você nunca ouviu essa verdade. Você nunca estudou essa verdade. Se você não tem fé, o que fazer? Construa isso. Peça para Deus acrescentar a sua fé. Eu tinha que perguntar para mim mesmo lá, o que você crê? E quando eu cheguei na ideia do pecado, eu não tinha problema algum de crer. Problema algum. Mas quando eu estava falando da enfermidade, eu duvidei. Quando você está falando de Deus, de curar, de fazer por completo, quando você fala de enfermidade, você inventa desculpas, perguntas. Você não está operando em fé. Você está operando em dúvidas, em incredulidades. Então você não pode ter uma fé perfeita com dúvidas e incredulidades. É impossível você ter fé. Oração de fé é oração que diz, e eu sei qual é a vontade de Deus. Você sabe qual é a vontade de Deus? Jesus veio para te curar. Eu disse, Jesus veio para te curar. E nós iremos orar essa oração daqui a uns minutos. Jesus veio para te curar. Não é só sobre o pecado, mas é para as enfermidades, todas as coisas que precisamos, tudo que perdemos na queda. Mas eu tive que fazer a pergunta, porque o que eu creio? Eu tive que ser honesto comigo, porque a Bíblia nos ensinou. Jesus disse para o homem e trouxe o seu filho para ele no monte da transfiguração. E os discípulos não podiam repreender aqueles demônios. Ele diz, se tu puder nos ajudar, se tu puderes fazer qualquer coisa por nós, nos ajude. Jesus olha e diz, se você crê, todas as coisas são possíveis ao que crê. E aqui eu estou com câncer, 2 lesões no meu cérebro, e eu digo, e no que eu creio? Porque se eu puder crer, se eu puder crer, se eu crer, Ele vai colocar, botar lodo em meus olhos, mas vai olhar para o meu coração. Mas Ele sabia que eu precisava crer e entender que Deus fez por mim na cruz do Calvário. E a cura ali na cruz, ali a cura. Se eu crer que Ele veio curar todo homem, Ele veio para me curar, e agora eu posso ir para Deus e dizer, eu posso crer que o câncer vai embora, eu posso crer
que isto será destruído. Eu posso crer que o problema do pecado irá cair no poder de Deus. Eu creio. E eu posso crer. Você às vezes vai ter que construir a sua fé, acrescentar a sua fé no que você aprendeu. Então aciona o botão vermelho dizendo: pregador, olhe por mim, Deus vai me curar. Eu creio no Deus dos milagres. Eu creio nisto. Você tem que colocar a sua fé em ação. Quero que eu ajude a explicar para que você possa ter a fé por você mesmo. Porque você não precisa de mim. Eu não posso te curar. Eu ainda estou lutando com meu câncer. Mas se você se conectar com o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, você pode continuar e tocar nas suas vestes e receber o que você precisa, porque Ele veio para te fazer completo, pleno, curado. Aleluia. Sim. Football, they have the guys holding up John 3:16. E nesses esportes de futebol, João 3:16, Isaías 53:4, Ele levou sobre si as nossas enfermidades. Eu ensinei algumas semanas atrás as palavras de Isaías 53, que não tem nada a ver com pecado, mas tem a ver com as enfermidades. 24 vezes Ele levou sobre si as nossas enfermidades. E esse quer traduzir que 12 vezes, 9 enfermidades e 12 doenças. Ele não fala sobre o pecado. Na cruz, Jesus levou as nossas enfermidades, colocou em seus ombros e foi para o Calvário e tirou as nossas enfermidades, tirou de nós. Se Ele fez isto por nós, se Ele pode nos curar pelo seu poder, por que não crer? Aleluia. Vamos crer na palavra de Deus. Ele te ajuda. Jesus disse sobre Ele que quando você me vê, você vê o Pai. Não é mesmo? Então, aqui um dos recursos que Deus tem nos dado é o seu Filho. Quando você vê o Filho em ação, você pode continuar com a vontade do Pai. Ver o Filho no seu ministério terreno. Ele está mostrando a natureza e o caráter de Deus em ação e em tudo que Ele faz. Você está comigo? E Ele nunca falha e nem deixa de sarar, curar alguém que tenha vindo a Ele, alguém que tenha buscado a cura. Ele revela do Pai o que Ele fez. Ele não só pregou, ensinou e falou sobre cura. No Velho Testamento, Jesus pregou, ensinou, curou. E quando Ele veio para aqueles que precisavam, que estavam sofrendo, Ele teve compaixão daquelas pessoas, daqueles que buscaram. Muitas vezes pensamos: eu tenho que me consertar, fazer tudo perfeito para estar com Deus. Não continue puxando na multidão. Deus te ama. Continue forçando, vai forçando o caminho. Chega perto dele. O Oshie Perez pegou de mim e escreveu: eu não comprei quando eu estava no coral por 8 anos. Teve uma fita ali no escritório e ficou lá por 2, 3 anos. Eu disse: bem, eu não vou roubar, ninguém quer. Era o testemunho do Henry Miller. Então eu pensei: bem, eu vou ouvir. Coloquei na fita cassete, comecei a ouvir. Era sobre um pregador batista que tinha perdido as suas cordas vocais por causa de uma enfermidade, e ele não podia falar.
Então ele podia colocar o microfone na frente. E muitos de vocês não conhecem esse homem, mas eles colocaram microfones porque ele ensinava na escola dominical no domingo, é o que ele podia fazer. E disseram para ele, a voz dele estava muito rouca, muito fraca. O médico disse, você pode continuar falando de sua voz rouca, mas ela não irá durar muito tempo. Ela começou a dizer, bendito o Senhor, que a minha alma não pode se esquecer dos teus benefícios, e Ele perdoa as minhas iniquidades, as minhas doenças. E a sua voz estava rouca, ele faz isso, e você podia ouvir na fita que ele estava cansado. Ele falando assim, quando ele diz, ele curou as suas doenças. Isso não é. Ele não cura todo mundo, nem todo mundo vai curar. Você acha que Deus cura todo mundo? Você não coloca Deus numa caixa. Todas as vezes que você coloca Deus numa caixa, ele sai da caixa. Deus não se coloca Deus em vitrine. Eu acredito que Deus cura nessa época. Eu creio que ele começou a falar, Deus curou ele. Aleluia. Ele tinha sua teologia errada, mas Deus tem teologia certa. Aleluia. E olha, você pode pressionar e tocar nas orlas das suas vestes. Aleluia. Sim, nós temos que olhar para o relógio. Eu quero orar por você. Vamos falar do pecado. Vamos falar do pecado. Espero que você tenha ouvido que Jesus cura. Aleluia. Está no seu coração. E você está cansado desses 12 anos, 12 horas, 12 dias. E nós vamos orar por você, pelo seu filho, por alguém de sua família. O pecado entra no interior do cristão. Eu não tenho tempo de discutir sobre isso, mas às vezes as pessoas discutem comigo sobre isso, que a gente já dividiu alma e espírito. O irmão Swegert, ele me deu uma luz sobre isso. Ele disse, a alma que sente, o espírito conhece. Eu sei que isso é correto, mas é muito mais que nós podemos entender. O seu espírito é parte de você que recebe informações espirituais. E você pode receber coisas que você deve receber no seu espírito. Mas também você pode receber coisas que você não deve receber. Por exemplo, Pedro, Mateus 3,16. E Jesus perguntou, quem dizeis vós que eu sou? E ele respondeu, tu és o Deus, Filho de Deus vivo. Parabéns, Pedro. Quem me revelou a ti, Pedro, foi meu Pai que está no céu. Não foi a carne e o sangue. E o Espírito Santo iluminou o espírito de Pedro, e seu espírito se tornou a luz do Senhor naquele momento. Então, quando nasceu no espírito, viaja para a alma, da mente, onde nós guardamos a informação e tentamos fazer sentido dela. Mas o problema com a mente, o problema da alma, é que é o lugar onde o eu é mais dominante. A vontade do homem é onde... Deixa eu ver aqui.
as minhas anotações. I always have so many notes when I come to you. I'm never going Eu to preach sei, eu everything I sempre put in tenho here. I tantas don't know why I anotações, try. nunca prego o que eu It's the escrevo. personality of a person. It's a Mas a mind, personalidade it's a da will, pessoa, a mente da choices, pessoa, a feelings, vontade, os reactions, desejos, all come out of the sentimentos, as soul. reações, And the soul and the tudo spirit vem da combined alma. is your heart. A alma And the e o Bible, espírito Jesus taught us that juntas sin em seu coração. E Jesus ensinou que comes o from pecado vem Where's my Bible readers? de onde? De Where does onde? it come from? Onde estão os leitores da Bíblia? De onde vem? It's that woman you gave me, Lord. Foi essa mulher que tu me deste, Senhor. Vem do Because you let coração. something in your spirit Você deixou algo entrar no seu espírito que você mesmo maneuvered into your idea of what life ought to be like. colocou com a sua ideia de como deveria ser. And while Peter was listening to what Jesus had to Quando say, Pedro estava which ouvindo o was, que Jesus estava a little bit dizendo, later, que I'm era: going to the cross and die. eu vou para a cruz He e heard morrer. that. Ele ouviu isso. Through the Spirit, he hears it. Através do But in Espírito his ele soul, ouve he isso. says, Mas na sua alma ele if he diz: dies, I'm gonna look like a mas se ele fool. morrer, eu vou parecer um I tolo. left my fishing business. Eu deixei I meu left negócio de everything that I pescaria, had. See self, deixei tudo que eu tinha, tá vendo eu? will, Tá vendo a vontade do eu? Personalidade. and Peter's so wound E up by Pedro the information that he's estava received tão assustado com a informação that he grabs the Lord, takes que him to ele the side and pega o shakes him Senhor, and leva says, para o lado "Far e be diz, it from balança you." e diz: And Jesus não. looks at him and says, "Get Jesus thee para ele behind diz: me, para trás de mim, Satan." Satanás. Why? Because Por the quê? spirit world can Porque o speak to your espírito, spirit. O That's e o why mundo John espiritual says, pode "Try falar the com o seu spirits espírito to see whether they are of God or not." por isso For João there are diz: many teste os false espíritos para ver se são de prophets that Deus, come in. Not everything porque you há read falsos in religion, profetas not e falsos everything you espíritos. hear in a Nem church tudo que você service vê na comes from the religião, Lord. ouve na religião, You better nem be tudo que able você to ouve no discern culto vem do what is Senhor. right and Você what is precisa ter wrong, espírito de what is the discernimento spirit of the Lord e saber o que é and what certo e is o que é the spirit of errado. deception. O que é o Because espírito do once that Senhor, spirit o starts espírito de moving decepção. into the inner man, Porque quando o espírito sin começa a is entrar no birthed homem, and given então o weight, pecado it will nasce express itself, e traz "Far be it a from you." expressão. And the real problem was, Então, he qual era o wouldn't problema? look good. O problema é que ele não iria aparecer bem If se Jesus Jesus got morresse. killed. Se Jesus morresse, He's ele more não worried ia about aparecer muito himself bem. and how he would look Ele estava than he is about preocupado com ele Jesus. mesmo, como iria Oh, come aparecer. on, don't look at me in that Ele tone estava of preocupado voice. com ele do que Jesus. Não olhe para mim assim. There's E things olha, in us that há get coisas down em in us nós because we took que entra something de that nós, was right or took something that que a was gente wrong, tirou algo and que we estava- let our algo que estava self correto. evaluate it. E nós deixamos algo e nos avaliamos. There's things in our Tiramos heart o que era that certo e need colocamos o to que era errado. change. Então o And coração just because precisa you're a mudar. believer filled with the E só Holy porque Ghost and você you é know cristão, some of the cheio Word do of God, Espírito Santo, doesn't mean that conhece a today palavra de there's Deus, not things that não you need to significa get que rid of. hoje But the good news há muitas is coisas que você Jesus não precisa came tirar da sua vida. A boa to make notícia you é que whole. Jesus veio para te fazer completo, para te curar. Gente, o tempo está passando. We often Exemplos. use 1 Corinthians 13 1 as Coríntios 13, the love chapter. And when capítulo we do counsel amor. young Quando aconselhamos os newlyweds jovens to be, we take them recém-casados, to the love chapter. a gente leva-os para o And we say, capítulo do if you're amor. really gonna be a good husband, E a you're gente really gonna diz: be a se good você wife, you need for to uma learn esposa, uma boa esposa, Love. você precisa aprender o capítulo do amor. And then we run through the definitions. E mostramos But as our definições. job as a Christian Mas o nosso trabalho como cristão is to love God with all of our é heart amar a Deus de todo o nosso and to coração love our e amar a Deus, neighbor as ourselves. So amar o nosso if we irmão stop como a nós with the mesmos. love chapter, Então, se começarmos o capítulo do amor, we've missed. só o casamento nós perdemos. How does God express love to your neighbor? Como é que Deus expressa o amor para o seu irmão nos versículos com a história do bom samaritano? Você já leu essa história?
O was a man samaritano or a woman that era a um homem, Jew ou wouldn't have mulher, anything ou to uma do. mulher, que um judeu não queria They'd spit on nada a him. ver com aquela They'd pessoa. go 3 days out of their way Eles to miss cuspiam Samaria. nele, passavam 3 dias de They couldn't distância stand on him. para não In se fact, encontrar if com a aquele samaritano. Levite E or de a fato, priest walked by a se o Samaritan levita laying in the ou road, sacerdote he'd just tivesse look at him and passado say, "Well, por ali, that's good enough for you." eles disseram: bom, isso é muito bom para você. Esse incrédulo So foi Jesus machucado. tells the story of the Samaritan Então Jesus conta a história do samaritano e olhou para o judeu ali na terra, ali no chão, and he goes over to him e ele vai até and he ele pours in e ele derrama sobre ele o óleo e o vinho. this man, if he would have been Esse healthy, homem, se ele would have estivesse despised the saudável, Samaritan for even coming close to him. ele deveria ter cuspido naquele The Samaritan picks him samaritano. up, Mas samaritana, o puts him on his samaritano beast, levanta, takes him to the motel. coloca no seu braço, Sorry, Joseph, hotel. leva para o hotel. Desculpa, José, hotel. And pays É uma for it. piada, né? Mas ele paga. É That como se man on fosse the um ground hotel, né? Da Wouldn't época. cross the street for the E ele Samaritan. vai e leva e paga. But the love of God in Passava us, bem perto do takes us samaritano, to mas o those amor who de Deus persecute dentro us, de nós those who would nos ridicule leva us, para aquele que nos those who would persegue, para attack aquele us, que those nos who would make ridiculariza, fun of aquele our que nos faith, ataca, those who aquele would que ri de not nós, misuse us and persecute aquele us on que every nos step, usa de and maneira we would errada, nos have enough persegue, love in our heart from the God of e a gente creation. I tem don't have time amor to- no nosso coração. Love is kind. O amor é Check your heart bondoso. out. Love is never Certifique que o seu coração Love está never correto. boasts O amor about não é itself. Love is invejoso, not puffed up. não se orgulha. Love does not behave itself unseemly. Não. Love seeks not O amor não love does not age provoke. Love sem controle. doesn't O amor think não evil provoca. about anybody else O in amor the não church. pensa mal de ninguém na igreja. Ó, Love doesn't have a o critical amor spirit. não tem o espírito Love crítico. doesn't have a judgmental O spirit. amor não tem o espírito de julgamento. Love doesn't rejoice in iniquity. Love rejoices O amor in the truth. não se alegra na Bears all iniquidade. things, believes all things, Ele hopes crê all em things. tudo. This is involving our E é relationship isto with que everybody envolve o nosso in the church relacionamento and everybody com todos da in the igreja, world. And if this todos kind no of love, mundo. I don't have time. If this kind É of este love amor. is not in you, Não está em você. you need to be made whole. Você precisa ser feito por completo e curado. Oh, I thought just the drug addict. Ah, The drug addict. eu pensava que somente o drogado, o viciado. Não. The old drunk. Bêbado, That guy out there alcoólatra, watching pornography. No, aquele no. cara If que these estava things that assistindo are pornografia. uncharacteristic of God's Não, não. nature are in you, Essas não são caráter de Deus que estão em made você. whole. E você precisa ser How do I curado. get to be made whole? Here's what you need Mas to como understand. posso ser curado? The O que você covenant precisa created entender by the é cross. que a The aliança cross foi criada covenant. pela cruz. A aliança da cruz created for all who foi would criada believe. para todo aquele que crê. Everything that you would ever need. Tudo que você precisa. But you have to believe that Mas você vai it ter que is for crer everybody. que é para todos. And that means you. O que You significa have to believe você? that what God did Você tem que crer o is que for all Deus believers. fez. É You see para how you todos os cristãos. In the E covenant, veja como você God faz. uses His name E Deus to na aliança describe usa o seu nome para the descrever covenant blessings, at least in part. as bênçãos And I didn't have da time to aliança. establish covenant. Sean Murphy Não tive did a great tempo para job on it estabelecer. a few weeks O ago. John Moore fez Go get it, um listen to trabalho it. Dave semanas Ward did a atrás. great job on Eu ouço sua some mensagem. of the David Moore benefits, but também I'm gonna just fez throw this os out to you benefícios da because I'm out cruz. of time. Mas eu quero te dizer, In the covenant that's created by Calvary, a aliança que foi criada all the no Calvário, benefits of God are todos os benefícios written de in blood, Deus and they are a part estão of your escritos covenant. em But sangue you have e faz to parte da sua believe aliança.
Mas você tem que crer that Christ did que that Cristo for you, fez that they isso por exist. você. Okay? Existe Jehovah Jireh hoje, is the tá first one we bom? come to, and it's Jeová Jiré é o primeiro. the classic understanding of Abraham finding a É um ram entendimento and clássico. instead of his son, Abraão he offers encontra um up the ram, cordeiro, a type of ele Christ on the cross. oferece, What did God que provide for tipifica a us? He cruz. provided for us a Deus sacrifice. providenciou por nós. Do you believe that Providenciou o that sacrifice is sacrifício. for all who Você will crê believe? nesse sacrifício que é para todos nós? So Jehovah Todos Jireh que is creem. for all Então Jeová Jiré who will believe. é Another tudo, name of God são is Jehovah todos, Rohi. ou são And todos que everybody creem. says some of these are a little different, Em Jeová but it Rafa. means the Lord is my shepherd. Significa que o Senhor é meu pastor. Do you believe that for everyone Você that crê believes, que todos que God creem, becomes their Deus se torna shepherd? o seu pastor? Do you believe that? Você For crê nisso? everyone who believes. Para todos que creem, You come into the covenant. Is that você one of your entra na blessings? aliança. Is the Essa é Lord uma your das suas shepherd, I bênçãos. shall not Que o want. Senhor é o seu pastor Yes e is the nada te proper faltará. answer. I didn't think we'd have to Esta é a think that resposta way. correta, não é Jehovah mesmo? Shammah, the Lord Jeová, is here. Shammah, Is God o Senhor está present aqui. within you as Ele a é Deus result of you presente believing dentro de você in the cross covenant? em resultado da sua crença na Yes. cruz. And Sim, is it for everyone who believes? é para todos que creem. God is Jehovah Sidkenu, meaning Deus, that He Jeová, justifies you. He gives you que Ele se Christ's justifica, righteousness. Is that for Ele te dá everyone who justiça. believes? Isso é para todos que He's creem. Jehovah Mekadishkem. That Jeová means He's the God that Mekadesh, sanctifies que significa you instantly é o and Deus que santifica progressively. instantaneamente, Is progressivamente. that for everyone who is entered É para into the cross todos covenant? que entram Is that a benefit aliança that da you can cruz. call upon? É o You have to benefício que believe você that pode you're clamar. sanctified Você tem and que that crer that que você é santificado defeated sin, e esse and now evento you destruiu learn how to o pecado e progressively agora lay aside aprende the things that are a deixar in de your lado heart and in your as mind that coisas don't que estão no seu belong. coração, But yeah, sua mente, que não Jehovah pertence a você. Mekadishkem, we've been preaching it 30 years. It's the É message Jeová of the Mekadesh, cross. nós temos pregado You believe in a mensagem what da He's cruz done, há 30 and God, anos. the Holy Ghost, Você the crê no law que Ele of the Spirit fez, of life in Christ Deus, Espírito Jesus, Santo, e will a lei take do out Espírito of you Santo. what you can't get E out Deus of dá your own heart and vida mind. em Espírito Santo. E Ele tira o que é ruim da sua mente. Because it's a part of the cross covenant. It's His name, Jehovah Mekadishkem. Fala da aliança da cruz. Jeová Mekadesh. He's Jehovah Nisi, my banner. Ele é Jeová Nissi, a minha bandeira. He fights. Ele luta por mim. Never forget. Eu nunca esqueço. In the middle of a Washington, heated battle Kansas. so strong that I No thought meio de I'd uma batalha die. tão forte, eu pensava So worried que eu and iria out of morrer, eu control, estava tão nothing I could preocupado. fix. And it's storming outside, nada para storming controlar, inside, and I looked out the Não window podia and I controlar said, nada, estava chovendo lá fora, chovendo dentro. Eu olhei e Fight disse: for Jesus, lute por and mim. immediately the peace of God Imediatamente came a paz by, de Deus because veio He's sobre mim. Jehovah Por quê? Nisi, Porque the Ele God é Jeová who Nissi, battles for o you. Deus que Does luta por everyone ti. have that? Todos Can anyone têm have isto, that? você But you have tem to isso, believe that todos He'll podem fight ter for isso. you. Você tem que crer, Ele luta por Shalom, He's você. your peace. Jeová Does Shalom, everybody get Ele é a that? tua Is that all paz. part of the covenant? Todos entendem isto. Isso faz Guess parte what da else is part aliança. of the covenant? Eu sabe o que é His mais? name is O que faz parte da aliança? Jehovah O seu Rapha. nome é Jeová Rafa. Aleluia. So why would you believe? Jeová Rafa, Deus que sara. Why would you believe that Então He por que is você não crê? Jehovah Jireh and Então por que você não salvation crê for all who believe? que Ele é Why Jeová would you Jiré, believe that He is salvação the para shepherd, todos? Jehovah Ra, the Você que crê que Ele é o pastor, o Sequiné, justiça, Mekedesh, santificação, Nissi. Why would you believe He's all Por those que things? que você But when crê I que Ele é say todas He essas is your coisas? healer, Mas quando eu digo Ele é His name is Deus, Jehovah Rapha, Ele é o teu curador, that He will heal Jeová all Rafa, those que Ele cura aqueles, who will dare todos to aqueles believe that He que creem came to make us que Ele whole. veio para nos fazer completos. Challenged? Te desafio. Well, yeah, but Mais. You look like an ashtray, a lot of butts. Olha, você está dizendo muito mais, né?
If you can believe it, Se você crê he's Jehovah Rapha. que Ele é Jeová If you can Rafa, believe it, he's Jehovah Mekadishki. If you se can você believe crê it, que Ele é he's Jeová Jehovah Mekedesh, Tsidkenu. There's que Ele no é sin Jeová problem Tsidkenu, he can't fix. não há problema de pecado que Ele não And there's no health possa problem he corrigir. can't resolve. Não há problema de saúde que Ele não If you possa believe curar. Se você crer, And don't put yourself não under the pressure. se coloca, I gotta não do coloque this debaixo da perfectly. pressão. Eu tenho que fazer isso God perfeito para Deus Love. fazer alguma coisa. His Mas Deus compassion amou o mundo. for A you sua compaixão por is você greater than the lack of é your maior theology. do que a falta do que a sua And like teologia. Veronica, E you como a should Verônica, this você morning deve, press. nessa manhã, pressionar no meio da multidão. If I Ele é just touch Jeová that, just Rafa. he's Se eu Jehovah tão Rapha. If I just somente touch, excuse me, I tocar, gotta get through here. Just, Jeová he's Rafa, com licença, com licença, com licença, com licença, Jeová Mekedesh. been stumbling over that sin too E long. I need that com out of licença, eu my life. preciso dele na Jehovah minha Tsidkenu. vida. I need Eu preciso that que Ele out of tire my life. He isso can de make mim. you Jeová whole, Tsidkenu. but you might need to Ele press pode in fazer completo. You might Ele need pode to knock curar. and ask Você and precisa seek bater, and pedir, keep on buscar knocking and e keep on continuar believing. batendo, e You might continuar need to crendo. shut the media Talvez church- or você media vai ter church- que don't shut the media desligar church down. a mídia. Shut the media down. Desligar Turn a the TV mídia, off. desligar a televisão. Some of you are putting stuff into your Muitos de spirit on the vocês estão television and colocando movies. coisas no You seu got no espírito, business. nos It's going filmes. down into your heart, and that's Você what está you entrando are. no seu coração. E aí talvez isto Well, que you sound você like a holiness preacher. Thank you. Você está parecendo um pastor da santidade, obrigado. But you got to make that decision yourself. You're Mas not você gonna vai let ter que things tomar a into your decisão being that por você will mesmo. destroy you. Now, I'm way out Não of time. deixe Singers que essas musicians, coisas come on. entrem no seu espírito. I didn't Use get to cantores, half por of what I favor. wanted to give you. I want to give you Eu não cheguei the na evidence metade que eu gostaria de falar, that he came to make mas eu you quero whole. te dar a evidência que But Ele it's in veio the para te cross. curar. It's in the cross covenant. Mas está na It's in His cruz, name. na It's in aliança His da cruz, word. está no seu It's in His nome, blessings. está And if you're nas not suas convinced by what I bênçãos. said this morning, then you Se need você to não go está back convencido to do que the eu falei Bible nesse yourself momento, and open up então your você precisa se ears voltar para a Bíblia, to abrir os hear seus ouvidos and let para God- ouvir e deixar Let God Deus touch you. falar e Would te you stand tocar. with me this morning? Fique de pé comigo nessa If manhã. you're sick this morning in Se body, você está enfermo nesta manhã, And you by nesse television. momento, nessa You're tarde sick aqui this no morning. Brasil, você que está assistindo pela televisão, pela internet, seu He's the corpo, God that heals. Ele é o Deus que te 3 cura, million. que te sara. Just Jeová like that. Rafa, o Deus Your que cura. problem 3 bilhões, There's no problem for rapidinho. him. Seu problema não é You problema can para push Ele. your way. Você pode front of the passar crowd and touch the hem of pela his garment. multidão e You tocar can get na rid of that veste issue do that's been Senhor. troubling you for 12 years. Você pode deixar esse problema que está te Anger, perseguindo jealousy. por tantos anos, raiva, ira, It's inveja. time. Está na hora, Because Jesus came porque Jesus to veio make you whole. para te fazer completo, te sarar. Aleluia. Nós vamos incluir Oh, gentle Savior, nesta oração aqui Savior, o Andrews, que é filho da Manzelir Antunes. Segundo ela, está 5 dias hospitalizado, mas ela diz que crê. E esta é a palavra certa, crer. Crer é colocar efetivamente a possibilidade, evidência de que é possível acontecer. É a base da cura. Fé, firme fundamento, e a base sólida para a cura. E nós iremos orar por ele. Iremos orar também pela irmã Maria Goulart Lopes Pastors, hang on just a second. e também seu esposo, que The estão prayer of faith is a simple. também pedindo oração. Estão com It gripe, says, "I know I'm estão praying the will of enfermos God, e precisam and I know de my oração." Father hears me. Como diz o irmão Adão Rodrigues And if my aqui, Father hears me, amém, I have é pura verdade, eu fui curado
pelo Senhor Jesus Cristo. E eu creio, e eu sei que muitos dariam testemunho dessa cura, como eu fui, como você foi, e muitos já foram. E Jesus veio para nos curar. Eu vou pedir que Jesus venha e te cure hoje. Eu não posso, eu preciso que Ele me cure. Mas a sua fé nele, a sua confiança nele, a sua habilidade alcançar as suas vestes, vai fazer por você o que eu não posso, mas Ele pode. É Ele que cura. Jesus é o nosso Redentor, é o Jeová Rafa. Vamos fazer a oração da fé. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nesse nome que está acima de todos os nomes, não há autoridade maior do que o teu nome. E eu invoco o nome de Jesus. Eu tenho fé neste nome, que Ele veio para nos curar. Pai, quando viestes para destruir todo o pecado, derrotar todas as enfermidades, e pela fé somente nós experimentamos a graça de Deus, a lei do Espírito de vida em Jesus Cristo começa a fluir, e o pecado, a enfermidade, a morte serão vencidas pelo poder de Jesus, pelo que Ele fez na cruz do Calvário, porque a aliança foi suficiente para nos dar tudo o que precisamos. Pela fé nós tiramos, sim, tiramos tudo que é de ruim, tudo que nos atrapalha na dúvida, mas declaramos que nós precisamos de cura, precisamos de fé. E Tu és o Deus que salva, que cura, que nos faz por completo e nos cura. Todos nesta congregação, todos estamos assistindo pela televisão, pela internet. Nós pedimos agora, Senhor, nós repreendemos, Senhor, a enfermidade que está na vida do Andrew, Senhor. Está internado há 5 dias e sua mãe Zelir está pedindo por ele, Senhor. Eu te peço, Senhor, pela Tua infinita misericórdia, que o Teu Santo Espírito, Espírito curador, agora adentre aquela UTI, aquele hospital, Senhor, onde a medicina tem tido dificuldade, onde o homem às vezes não tem as respostas, mas Tu tens a resposta. Tu és o Deus que cura, Tu és Jeová Rafa. Tu já levou essas enfermidades na cruz do Calvário. Tu já, Senhor, decretou esta cura, porque há poder, sim, Tu o fizeste, Tu já pagou esse preço está pago e nós queremos receber. Pai, agora nós confiamos na Tua palavra, nós tomamos autoridade agora, pela autoridade que é no Teu nome, nós repreendemos a enfermidade que está alojada lá, Senhor, no interior do Andrew, Senhor, qualquer parte do corpo, na perna, no braço, onde estiver alojado, alguma infecção, algum problema, Senhor, que esteja impedindo, qualquer mal que esteja agravando cada vez mais a saúde do Teu filho, nós repreendemos agora no nome de Jesus. Cura agora, Senhor, cura com Teu poder. Nós cremos nisso, Senhor, nós confiamos na Tua palavra, Pai. Nós pedimos também pela irmã Maria, pelo seu esposo que estão também enfermos. Nós repreendemos essa enfermidade, essa gripe que está alojada no seu organismo. Nós repreendemos o nome de Jesus. Declaramos e dizemos: sai agora, em nome de Jesus, para a glória do Teu nome, Senhor. Nós já estamos crendo porque Tu sempre tens a resposta. Oh Deus, repreendemos essa ansiedade, repreendemos esse mal, tudo que está alojado na vida dos Teus filhos, daqueles que estão assistindo agora e que irão assistir depois. Pai, Tu és o Deus, sim, Jeová Rafa, o Deus que cura. Nós relembramos, Senhor, sim, nós relembramos o Teu sacrifício na cruz do Calvário. Foi naquele momento, Senhor, quando derramastes o Teu sangue. Foi naquele momento que Tu tirastes ali e que Tu derrotastes ali a enfermidade, derrotaste todo o mal, derrotaste o câncer e outros tipos de enfermidade. Todas as enfermidades foram naquele momento, Senhor,
foram supridas e repreendidas e suprimidas. E agora a proteção que nos garante, a proteção que nos dá essa certeza. Ó Senhor, a certeza está na fé, na convicção, na certeza de que Tu o fizestes por nós. E nós reconhecemos esse sacrifício, e este reconhecimento é que nos dá e nos capacita a dizermos: estamos curados, que somos vencedores em Cristo Jesus. Porque tudo que pedimos em Teu nome, crendo, receberemos, diz a Tua palavra, e que basta uma fé, o tamanho de um grão de mostarda, para poder mover montanhas, Senhor. Sim, nós sabemos o quanto Tu tens poder, e Tu podes. Basta que criamos, e nós cremos e fazemos, Senhor, essa declaração de cura e de vitória, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém, Jesus. Aleluia. Jesus, o mestre dos mestres, o médico dos médicos, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o Deus do impossível. Sim, que ouve as orações e as responde sempre, diz o nosso amigo pastor Murilo Coutinho. Deus abençoe. Como diz a irmã Delci Mendes, amém, eu creio. E todos nós cremos em nome do Senhor Jesus. Todos sejam curados e abençoados no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Aleluia. Deus já tem lidado com alguns de vocês com algumas coisas que eu disse. Aliança não é uma afirmação, mas entre na palavra de Deus. Deixa a fé amadurecer, deixa a fé trabalhar, amadurecer no Espírito, e continue crendo. Se você não recebeu ainda, a sua história não terminou, Ele está movendo. Ele está pronto para receber o que você precisa, te dar o que você precisa. Somente continue pressionando pela fé a vitória no nome de Jesus. Continue crendo. E quando cremos, sabemos que a vitória é certa. Prezados amigos, irmãos, são 14 horas e 11 minutos aqui no Brasil. Está encerrando lá o programa em Baton Rouge, Louisiana, o culto, aliás. E então nós queremos agradecer a participação de todos que estiveram conosco nesta live. E eu sei que Deus operou na vida de muitas pessoas hoje, nessa tarde. Segura a fé, não deixa escapar. Segura a cura, segura a bênção, segura aquilo que Deus lhe deu. Não deixe escapar. Confia. Creia nele. Agradecemos a irmã Wanda Cardoso, que esteve conosco, a irmã Zelira Antunes, Deus abençoe sua vida e família. Damares Gomes, Deus abençoe. A Cacilda Vieira, nosso amigo Narciso Silva, Tito, Deus abençoe. Ao pastor Vanderlei Fernandes, Deus abençoe sua vida. A irmã Delci Mendes, minha amiga Delci Mendes, de Criciúma, Deus abençoe sua vida. Continue firme, constante e abundante sempre na presença do Senhor. Ao querido irmão Adão Rodrigues, Deus abençoe também a sua vida, a sua família. Seja sempre abençoado no nome de Jesus. A irmã Maria Goulart e seu esposo também sejam abençoados no nome do Senhor. Ao meu amigo Murilo Coutinho também, Deus abençoe sua vida e ministério. Deus continue poderosamente cumprindo os desejos do teu coração. A todos indistintamente, nós os abençoamos. Desejamos que tenham um domingo abençoado e uma semana cheia de bênçãos e realizações. Até domingo que vem, se Deus permitir, e até lá, na paz do Senhor. Amém. Live services are produced by the Sun Life Broadcasting Network.